Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain. Nothing's worrying me. Hoje a gente vai focalizar um assunto muito importante. A finalidade desse programa aqui é contar história. A gente senta aqui na calçada e fica batendo um papo, falando da beleza que é essa cidade. Independente, porque a Sorocaba é formada por 4 histórias. A gente reúne essas 4 histórias, elas dão uma única história. Do filho nato, da filha nata, do filho adotado e da filha adotada. Reunindo essas 4, evidentemente, essas 4 formação da cidade de Sorocaba, elas dão a beleza da história de hoje que o Baltazar Fernandes queria que fosse. Desde o Baltazar Fernandes, passando por Brigadeiro Tobias e tantos vultos dessa cidade, chegando até o dia de hoje de José Crespo, que é quem governa essa cidade, como Baltazar Fernandes queria que fosse governado. E esses prefeitos vêm governando Sorocaba dentro das suas possibilidades, e os filhos vão contando como é que chegaram até José Crespo. Está aqui para contar, esse nós adotamos. Ele torcia para o Ada, depois enjoou do Ada, começou a torcer para a Ferroviária, enjoou também. Aí Sorocaba, vamos trazendo para cá, torcer para qualquer coisa aqui. Ele é de na Alta Araraquarense, vamos lá pensá-lo, é jovem, mas jovem também tem saudade, jovem também tem história. Está aqui para contar essa história o secretário municipal da Educação de Sorocaba, o nosso querido professor André Luiz Jesus Gomes. Olha que nome comprido, bonito, nome bem próprio, meu pai pro céu mesmo. Por enquanto ele é prefeito de Sorocaba. Está aqui para contar a sua história, nosso querido André. Professor, é uma honra tê-lo aqui, tudo bem com o senhor? Puxa, tudo ótimo. A honra é toda minha, viu, Desidério? É uma alegria, um prazer. Eu sou um entusiasta do seu trabalho, da sua história, da sua trajetória. Você certamente é um dos heróis da minha idade adulta que eu conheci, né, enfim, quando me mudei para Sorocaba, né? Eu cheguei em Sorocaba no dia 16 de dezembro de 2005, né? Sim. Fazendo aí, enfim, 14 anos, né, de Sorocaba, 14 anos de cidade, e assim, o seu programa, o Cantinho da Amizade, eu assisti desde sempre. Gosto muito da conversa que você tem com as pessoas, da maneira, da linha que você pega, né? Enfim, da memorialista, né? Meio Zélia Gattai, que é uma das minhas autoras favoritas, né? Uma grande memorialista, né? O carinho com que você trata das coisas da cidade, da gente da cidade, das pessoas que nasceram aqui, das pessoas que vieram para cá. Eu me senti acolhido desde sempre. O seu programa foi uma das lembranças bonitas que eu tenho do tempo em que eu cheguei a Sorocaba. Muito obrigado. Secretário André, conta pra gente, o que o senhor queria ser quando crescesse? Eu queria ser cantor. Verdade? Verdade. Tinha algum estilo, Nelson Gonçalves ou coisa assim? Ou Roberto Carlos? Tal? Era mais o Roberto Carlos, né? Ah, é? Em Araraquara, eu era criança, tal, a gente ouvia muito rádio, né? Eram 2 emissoras lá em Araraquara, era a Rádio Cultura e a Rádio Morada do Sol. Morada do Sol é mais tradicional lá, né? E aí o cancioneiro popular frequentava a minha casa, né? Eu tenho uma avó, Dona Maria Irene Gomes, está com 95 anos, muito alegre, né? Muito alegre. A gente, todos os dias às 6 horas da tarde, nós ouvíamos a hora da Ave Maria no rádio, a hora do Ângelus, e minha bisavó também, Dona Benedita Rosa. Na minha casa tinha 5 mulheres, né? Minha bisavó, minha avó, minha mãe, 2 tias, e tinha mais algumas agregadas, né? Parentes e tal, e era muito musical. A gente ouvia as músicas do Roberto Carlos, ouvia Nelson Gonçalves também, ouvia Gilberto Gil, Caetano Veloso, ouvia os fados da Amália Rodrigues, né? Minha avó era muito eclética, entende? Ela ouvia o jogo do Corinthians no rádio, e depois a gente ouvia as modas de viola também, do Tunico Tinoco, Milionário José Rico. Uma coisa maravilhosa, assim. Eu fui uma criança muito feliz, muito feliz. Em minha casa, todas as mulheres trabalhavam, né? Enfim, minha mãe é faxineira, foi faxineira a vida inteira.
Meu pai é pintor de parede, e o que me salvou muitas vezes assim da tristeza, da melancolia, foi a música, foram canções. Eu queria ser cantor, entende? Queria ser cantor. Atravessei a adolescência com o sonho de ser cantor. Aí quando eu estava terminando o antigo colegial, eu tinha um programa na MTV, naquele começo da MTV e tal, que era apresentado pelo Zeca Camargo, aquele jornalista que depois foi para a Globo e tal, chamava MTV no Ar. E teve uma matéria com o Paulo Ricardo, que era o cantor do RPM, sobre o que essas pessoas faziam antes de fazer sucesso. E ele falou assim, o Paulo Ricardo falou assim, eu fui jornalista, que eu queria entender os bastidores, o mainstream da música e tal, e eu não sabia o que ia fazer na faculdade, olha que coisa. No último ano do ensino médio, eu assisti essa entrevista do Paulo Ricardo, pensei assim, jornalista, eu quero fazer jornalismo. Aí eu entrei na faculdade de jornalismo, né? Me formei, comecei a trabalhar na Petrobras desde o 3º ano da faculdade, depois trabalhei em agências de comunicação, muitas e tal, e comecei a dar aula mais tarde. E quando eu mudei para Sorocaba, em 2005, eu já tinha alguma experiência já no mercado, né? Trabalhei muito tempo aqui em Sorocaba, numa agência de propaganda, Núcleo TCM, 11 anos, né? Com Manuel Mota, com Marco Túlio, com Jefferson Estica, e durante 11 anos também fui professor da Exanc, Sorocaba. Então me licenciei no começo desse ano para me dedicar inteiramente à Secretaria da Educação. Só para te dizer que o meu sonho de ser cantor eu engavetei e tal, enfim, mas eu descobri uma área muito mais interessante, fascinante, foi da comunicação, do magistério e tal, é o que eu faço até hoje. Mas em casa eu ainda canto com meu filho e tal. Agora, o que o pai do Andrezinho queria que fosse? O meu pai queria que eu fosse pintor também. O meu pai, é verdade, meu pai, eu trabalho com meu pai, trabalhei desde a mais tenra infância, né? Meu pai é um excelente pintor de pai. Eu era conhecido lá em Araraquara como filho do pintor, né? Olha. Enfim, trabalhei com meu pai desde sempre, misturava tinta, ajudava a lixar a parede, tirar, enfim, imperfeições do chão e tal, enfim, até depois da faculdade de jornalismo, meu pai ainda tentou me levar para trabalhar com ele em algumas coisas que ele pegava. Então, meu pai, enfim, é uma figura interessante. Trabalhou na TV Cultura por 10 anos, fez parte da equipe do Cal Hamburger, né, naquela época do Castelo Rá-Tim-Bum. Trabalhou em outros programas da cultura também, fez o cenário trabalhou na equipe que fez o cenário do Mundo da Lua, aquela série que tinha o Antônio Fagundes, Jean Francisco Guarnieri, né, da TV Cultura e tal. Enfim, um cara interessante e tal, mas eu não tinha talento nenhum para isso, na verdade. Assim, quem entende de pintura é ele. Agora, no momento, o peão da casa é a mãe. A mãe tinha algum sonho, falou, eu queria que o meu Andrezinho fosse o quê? Rapaz, a minha mãe queria que eu fosse um sujeito feliz, viu? É isso que ela é, a minha avó, as mulheres da minha casa, assim, você tem que ser um cara feliz. A minha avó, minha bisavó e a minha avó eram duas figuras maravilhosas, assim, aquela tradição da oralidade, contadoras de história. Na minha casa era muito presente, né? A minha avó me deu um livro de presente quando eu era criança, que foi o Reinações de Narizinho, né? Do Monteiro Lobato e tal, enfim. Eu adorava, sabia todas as histórias ali e tal, conhecia todas as reinações de Narizinho, mas as histórias que a minha avó contava, com todo respeito ao Monteiro Lobato, eram muito melhores do que porque tinha aquela vivência dela, né? Ela contava histórias de assombração, assim, impecáveis. A gente ficava com medo, né? Não conseguia dormir direito à noite, assim, de tanto medo. Era um negócio real. E a minha bisavó, Dona Benedita Rosa, nunca se alfabetizou, né? Era uma senhora analfabeta, tá? Mas tinha uma fluência danada. E quando ela me dava um presente, era sempre um livrinho, um gibi, uma coisa que a gente estudasse, né, e tal. Enfim, eu tenho certeza, eu sempre estudei em escola pública, mas eu consegui só estudar na infância e tal por conta do trabalho do meu pai, da minha mãe e das minhas tias, porque eu venho de um contexto social em que as crianças trabalhavam muito cedo, né? 6, 7, 8 anos já puxavam carrocinha de papelão, coisa.
Agora, secretário, professor André, conta para gente, por que Sorocaba na vida do senhor? Eu conheci Sorocaba no comecinho de 2005, porque eu me casei com uma moça da cidade, né? A mãe do meu filho é sorocabana, eu morava em São Paulo, né? Aquela coisa, e a conheci e mudei para cá. Meu filho nasceu em 2007, né? Coisa. E você veja que coisa interessante. Depois meu casamento acabou, né? Enfim, meu filho de 4 anos na época e tal, enfim, acompanhou a minha vida assim de pai solteiro até 30 de março deste ano, porque eu conheci uma mineira de Montes Claros e trouxe para Sorocaba. Eu a trouxe para Sorocaba. Acabou de se mudar, a doutora Fernanda Mendes Araújo Gomes, né? Enfim, eu gostei tanto de Sorocaba que trouxe uma mineira para cá, então, enfim, que se mudou para cá convictamente, assim, ela nem questionou, né? Enfim, da mesma maneira como eu vim para Sorocaba, ela veio também. E o João, meu filho, é sorocabano. E a minha esposa Fernanda está grávida, né? Uma menina, então vem aí mais uma sorocabana. Enfim, porque Sorocaba. Mas aí eu também já conhecia a cidade, assim, de pessoas, né? Enfim, amigos que eu fiz em São Paulo, que me falavam de Sorocaba, tal, cidade interessante, né? Tinha a casa do Aloysio Azevedo, né? Aquela coisa toda, que eu fui mais tarde conhecer e tal. Eu pensei, poxa, que lugar é esse? Preciso conhecer essa cidade e tal. Enfim, eu me apaixonei por Sorocaba e foi a cidade que me abraçou, né? Me abraçou como um pai abraça um filho, né? Não, Sorocaba é isso mesmo. Sorocaba, ela gruda, quando ela quer uma pessoa que ela gruda, não solta mais e tal. Agora, a sua Araraquara, lá tinha uma faculdade de odontologia que todo mundo queria lá estudar para ser dentista e tal. Hoje eu falo odontólogo, mas dentista na acepção do termo e tal. E como é que é a juventude de Araraquara, que era a sua juventude, pensando, você cantora, queria mudar para qualquer lugar para aprender música e tal, e aquele pessoal não gostava de ser dentista lá? Então você veja, a faculdade foi muito importante, eu tratava os dentes lá na faculdade, né? Depois eu fui saber que a faculdade era a Unesp, Universidade de São Paulo. Quando nós éramos crianças, para mim, dentista era um lugar cheio de cadeiras de dentista, porque era ali, na faculdade, a gente tratava os dentes na faculdade, era de graça, porque os alunos que tratavam, tal, isso era um negócio maravilhoso. Depois em São Paulo, quando eu fui ao dentista de novo, tal, só tinha uma cadeirinha, ela falou, mas que coisa sem graça, tal. Lá em Araraquara era muito mais legal, tal. Aquela Araraquara dos anos 80 era assim um negócio diferente, né? A gente brincava na rua, brincava até tarde, entende? A mãe tinha que chamar a criança na rua para entrar e tomar banho. Se ela não chamasse, a gente ficava brincando eternamente na rua, sabe? Assim, um negócio eram outros tempos. Ali tinha a fábrica de meias Lupo e tem um relógio, assim, um grande relógio, era uma coisa meio Big Bang, sabe? O Big Bang de Londres, né? Aquela coisa, a gente via as horas no relógio da fábrica de meias Lupo, né? Aí depois de adulta que eu fui me dar conta de que Araraquara era uma cidade interessante. O Mário de Andrade escreveu Macunaíma lá em Araraquara, né? Ele contava em 10 dias de cigarros e cigarras, que ele foi para a fazenda da família dele, trancou-se lá por 10 dias e escreveu Macunaíma. Claro que ele já tinha todo aquele, né, preparo, background, experiência, o livro já estava, né, nele, ele só pariu aquele livro em 10 dias. Lá. O Inácio de Loyola Brandão é um grande autor brasileiro, araraquarense, Ruth Cardoso, né, que foi a primeira-dama do Brasil, esposa, né, de Fernando Henrique Cardoso, é de Araraquara. Tem umas figuras interessantíssimas, né, araraquarenses, né, enfim, então é uma cidade maravilhosa. Os meus pais voltaram para lá, minha avó, Dona Maria Irene Gomes, 95 anos, mora lá em Araraquara, minha tia, primos, muitos primos, né? Minha mãe é de uma família de 8 irmãos, né? Então eu tenho muitos parentes lá em Araraquara. Eu vou ao posto de gasolina, o frentista é meu primo, vou à farmácia, o farmacêutico é meu primo também, enfim, vou ao restaurante, a moça que atende é filha da irmã da minha mãe, enfim, é um negócio maravilhoso, sabe, assim, eu adoro. E o meu sonho é ter uma família aqui em Sorocaba tão grande quanto a família dos meus pais, da minha mãe e do meu pai lá em Araraquara, né? Enfim, porque Sorocaba realmente se tornou a minha casa, né?
eu ia para Araraquara, nas transmissões de futebol, eu morri de conversava com o Bazani, que era dentista, o Wilson de Freitas, que era locutor da Bandeirantes, nasceu lá na Morada do Sol, transmitindo futebol, era dentista. Aqui em Araraquara só dentista. Não, só dentista não dá, jogador de futebol também, o Bazani falava assim. Né? Estádio da Fonte Luminosa lá, né, em Araraquara, que coisa maravilhosa. Meu pai me levava para assistir aos jogos da Ferroviária. Eu sou torcedor da Ferroviária, hoje eu sou torcedor da Ferroviária e do São Bento, né? Mas a vida inteira eu sou torcedor da Ferroviária, né? Aquela história. E a Ferroviária era um grande time, né? Um belo time. O seu pai deve ter contado para você como é que era a Ferroviária. Lá tinha o ADA também, que é a Associação Desportiva Araraquarense, é um belo time. Eu vi jogar, fui transmitir jogo lá com o ADA, a Ferroviária e tal. Eu falo, como mudou essa Araraquara daquele tempo dos anos 60, começo de 60, 65 e tal. Que maravilha. Eu peguei os anos 80, né? Eu nunca, né, enfim, via a Ferroviária ser campeã, porque ela nunca foi campeã. Não, mas ela era um adversário difícil. Não, ela era duro. Eu assistia a um jogo do Corinthians contra a Ferroviária, naquele Corinthians do Casagrande, Sócrates, o goleiro era o Solito, tinha o Vladimir, Birubiru, Zenon, era um time de estrelas, o Casagrande tinha 19 anos, eu me lembro que meu pai falava assim, esse jogador tem 19 anos, olha como bate um bolão e tal, o Casagrande foi uma figura interessante lá, né, no Corinthians, me lembro de ter visto o São Paulo do Valdir Pérez, né, jogar contra a Ferroviária, ganhar da Ferroviária, tal, enfim. É uma coisa interessante. Araraquara, tenho muitas lembranças de Araraquara que eu tenho a impressão de que são as mesmas lembranças que meu filho vai construindo de Sorocaba, né? Agora, professor André, conta pra gente, o senhor acredita em Deus, é? Muito. Como é que é o Deus de um professor? Pois é, olha, eu vou te falar uma coisa, eu tenho desde criança um interlocutor, eu converso com Deus, rezo de manhãzinha, todos os dias, né? Enfim, a sensação que eu tenho hoje quando converso com Deus é exatamente a mesma que eu tinha quando conversava com Ele quando era pequeno. Um interlocutor que nunca me abandonou e a quem eu sou completamente temente. Não é uma coisa, né, enfim, forçada. A minha fé é mais ou menos como respirar, viu, Zé? Assim, eu respiro e as pessoas me perguntam, você acredita em Deus? Mas não é uma questão de acreditar, né? O meu Deus é muito presente, entende? O senhor mais pede ou mais agradece a Deus? Eu mais agradeço. Não, é? Nossa, mais agradeço. Então o senhor pede muito e ele atende? Mas o tempo inteiro, Enfim, todas as minhas projeções, os meus desejos, meus pedidos vêm sendo realizados desde que eu sou criança, né? Enfim, eu tinha uma bronquite asmática violenta quando era criança, passava muito tempo internada, minha tia paterna, Nilza, irmã mais velha do meu pai, ficava comigo no hospital, nós passamos Réveillon no hospital, tal, enfim, aquela coisa, e eu me lembro que eu tive um choque anafilático. Eu tenho consciência absoluta desse momento do choque anafilático. E a minha tia segurou a minha mão e disse assim, segura, eu não vou te soltar. E é como se eu estivesse na beirada de um precipício, segurando com as pontas dos dedos, assim, quase escorregando. E ela disse assim, não vou te soltar, você segure na vida, tal, aquela história toda. E o que me manteve vivo naquele momento foi o mesmo interlocutor que eu tenho até hoje, foi Deus, né? Enfim, eu não tenho dúvida nenhuma, né, disso, tal. Enfim, o meu pedido por estar vivo e o meu trato com Deus eu venho cumprindo até hoje, ainda hoje, né? Aquela coisa. Eu acho que viver é um eterno exercício de atualizar o nosso visto de permanência aqui embaixo. Eu tenho atualizado meu visto de permanência desde então. Tem a ver com as nossas posturas de vida, né? Com cumprir a nossa parte do trato. Tá. Vamos para as fotos que ilustram a caminhada desse fantástico professor André, aqui no Cantinho da Amizade. Esse araraquarense, torcedor de todos os times. E aí, professor? E aí? A minha esposa, meu amor, Fernanda, doutora Fernanda, dermatologista, né? Uma figura que me salvou de todas as maneiras que uma pessoa pode ser salva. E como é que foi a cantadinha em cima dela para namorar? O senhor é bom de papo, é? Não, acho que não. Na verdade, nós nos conhecemos e eu a convidei para
para vir a Sorocaba, e na verdade ela veio bastante temerosa, né, e tal. Eu disse a ela, me dê sua mão, vamos caminhar pela vida, e ela aceitou, né? É ao lado dela que eu tenho caminhado e que eu espero caminhar para sempre, meu amor, minha mulher, minha O senhor cara empurra um metade. trem da Araraquarense inteirinho por ela, é? Ah, total, a ferrovia, É mesmo, é? a estrada A de ferrovia ferro, Araraquarense inteira. inteirinha. É. Olha que momento histórico, hein? É, O senhor foi chorou nosso- nesse dia, é? Chorei. Ainda choro de lembrar, viu? Ainda Quando choro, foi o muito casamento, bonito. professor? Foi no dia 30 de março de 2019. Ah, é? É. E quem foi o padre? Foi lá em Montes Claros, né? A cidade de Montes Claros, cidade de Beto Guedes, cidade de Darcy Ribeiro. Ela é de Montes Claros e foi um Legal. juiz de paz lá em Montes Claros. É. A lua de mel foi ontem. Não nos tivemos lua de mel, viu, Ah, não Zé? é? Não, porque nós nos casamos no sábado à noite, na segunda-feira de manhã, 7h30 da manhã, eu já estava em reunião com o Bruno já. O Bruno já estava. Isso que é judiar, hein? Já tá. O Bruno foi no meu casamento. Bruno, a equipe É? da Secretaria da Educação, estiveram lá em Montes Claros, né? Enfim, foi bonito. Que legal. Não teve lua de mel, não. Né? Tem muito trabalho. Deixa a lua de mel para algum momento no futuro. Mais outra foto no Cantinho da Amizade contando a história do professor André. Oh, Fernanda estava linda. o senhor não era secretário ainda não, né? Já era? Já era. Foi dia 30 de março desse ano, né? Ah, é? Nós chegamos na secretaria em setembro do ano passado. Já era. Foi uma era festa. secretário. Foi bonito. Mais outra foto no Cantinho da Amizade contando a história do professor secretário de Educação da Sorocaba, de Baltazar Fernandes de José Crespo. Aí Fernanda foi no dia em que nós mudamos lá de Montes Claros, porque nós nos casamos e eu a trouxe para cá, né? É. Então eu fui num final de semana para Montes Claros e nós fizemos as malas, aprontamos tudo e pegamos a estrada de Montes Claros até Sorocaba. Que música do Roberto Carlos o senhor canta para ela para dormir? Eu gosto de os botões da blusa que você usava e mesmo confusa desabotoava. Adoro, essa a música Roberta. Essa é para namorado Detalhes mesmo, também, uma para quem é música linda. apaixonado. Mais outra foto no Cantinho da Amizade contando a história do professor André, que é secretário municipal da Educação de Sorocaba. E aí, secretário? É a nossa querida cachorra Mel, Melissa, né? Que a gente chama de Mel, estava fazendo bagunça lá no banco de trás um desses finais de semana quando a gente foi passear. Grande Mel. A alegria lá de casa, mais uma. Esse aí tá aí o João, a Mel, o Bob, que é um Shih Tzu, que é o nosso cachorro. Aquele aniversariante do mês, é? É, o João. Acabou de fazer 12 anos, fez 12 anos no dia 15 de junho, sábado. Estávamos lá em casa no momento. Ele tem coragem de pedir dinheiro pro pai? Ele pede, sabia? Ele pede? Ele pede, me dá Porque normalmente quem intercede é a mãe, né? Pede, mãe, eu preciso de 10 aí, ele então. pede, me dá 15 reais. Você tem 15 reais? É assim que ele quer? São muito Ele pequenas. já especifica. Eu quero 15 reais. Você tem 15 reais? As quantias são pequenas. Ele nasceu aqui em Sorocaba, é? João é sorocabano. Ah, Nasceu é? aqui no dia 15 de junho de 2007, no Hospital Santa Lucinda, Zé. No Santa Lucinda, que legal. Menino. E ele adora Sorocaba, então? Ele gosta muito, tem todos os amigos dele aqui, né? Enfim, adora a padaria Real, adora o Parque da Biquinha, adora o Parque do Campolim, enfim, ele é um sorocabano nato. Esse é sorocabano mesmo, né? Mais outra foto no Cantinho da Amizade contando a história do secretário municipal da Educação, professor André Luiz Jesus Gomes. Aí o Bob, Olha aí, ó. é o Bob, nosso cachorro. Roberto, né? Roberto, apelido Bob. Eu adoro cachorro com nome de gente, sabe? Tá assim. vindo mais um herdeiro aí, secretário? Pois é, estamos grávidos, Zé. É? Fernanda, minha esposa, leva no ventre nossa filhinha Maria Rosa. Maria em homenagem à minha avó Maria Irene, Rosa em homenagem Já à tem o minha nome bisavó. definido já, então? É, Que Maria legal. Rosa. Rosa em homenagem à minha bisavó. E o que o João fala? Fala, bem-vindo, irmãzinha, hein? Tá feliz da vida, viu? Tá feliz da vida, tá ansioso. Eu acho que ele vai ser um
um bom irmão, vai ajudar a cuidar da irmãzinha e tal. Enfim, estamos felizes. Que legal. Mais outra foto no Cantinho da Amizade contando a história do nosso professor André, que é secretário da Educação de Sorocaba. Foi e aí, secretário? A gente resgatou dia desses o nosso cachorro, o Bob da Lama. Olha lá, imundo de lama, estava meio chovendo. Ele entrou num matão ali perto, né? Fugiu, foi pro mato, né? Voltou que era um barro só. Olha lá. Festa, final de semana em casa, é importante, né? Agora, secretário, conta pra gente, que o senhor levou umas guascas do seu pai e da sua mãe, o senhor levou. E o João, já levou uns copinhos do pai ou não? Não, copinho nunca. Ele leva muita lição de moral. Ele fala que eu sou chato. Mas assim, ele me cobra, diz que eu sou chato. Quer dizer, nossos pais, no meu caso, os seus avós tal, não tinha dúvida, com chinelo, rabo de tatu e uma cintada na perna, né? Uma coisa tal, enfim. Mas não, nunca, João, nunca. Eu não acredito o senhor acha que nós somos, no meu caso, o senhor pegou o fim dessa geração de pais, tal, aquela coisa toda, eles tinham razão? Eu acho que eles tinham razão, mas o método não é correto. Assim, nenhum corretivo físico, na minha humilde opinião, é recomendável. Eu acho que não tem de bater, não. Em hipótese nenhuma. Mas o João tem uma educação muito firme na minha casa, na família e tal. Assim, eu sempre falei com ele, sempre me coloquei na altura do olhar dele, sempre lhe dei todas as broncas possíveis, ainda hoje eu dou todas as broncas necessárias. Eu acho que a educação em casa precisa ser bastante rígida, sim, mas de maneira nenhuma ela deve ser frequentada por corretivos físicos. Nisso eu não acredito mesmo, mas eu acho que os pais precisam ser enérgicos, sim, né? Enérgicos, sim. As crianças precisam de limites. Mas os pais de hoje, no caso do senhor tal, tem muito mais risco do que os seus avós, que coincidentemente eram meus pais também, tal, aquela coisa toda. Sim. Porque naquele tempo, roubar mexerica ali embaixo do vizinho, o jabuticaba, e fora disso, roubar galinha nem tanto, tá, mas, né, nadar escondido, tal, e apanhava que nem boi ladrão, tal. E hoje o senhor vê um mundo, o diabo está solto aos borbotões aí para atentar os filhos para ir para o caminho errado. Como é que os senhores pais de hoje comandam isso? Eu acho que está muito mais difícil hoje, Zé. Muito mais difícil. Muito mais difícil hoje. Quando a gente era criança, poxa, a gente corria solto, né? Nós fazíamos todas as artes possíveis, tomava a sentada da minha mãe e do meu pai e tal, enfim, mas nunca tivemos assim maiores problemas, né? Assim, foi uma infância tranquila. Hoje é muito triste, mas as nossas crianças são constantemente assediadas pelo desvio, pelo mal, o tempo inteiro na rua, nos canais do YouTube, né? As más influências estão democraticamente espalhadas por aí. Eu acho que é preciso muito cuidado, muita atenção da parte dos pais, muita conversa, né? Eu me sento com meu filho, eu sei exatamente quais são os canais do YouTube que meu filho frequenta. Eu sou visto como o chato da casa, porque eu sou o tempo inteiro politicamente correto com o meu filho em casa. Eu acho que ele precisa saber, precisa ter discernimento, né, do que é bom, do que é ruim. E isso é uma tarefa dos pais, não se pode cobrar da escola, né? Tem pai que manda a criança para a escola, terceiriza a educação, e muitas vezes na escola a criança é encaminhada por um psicólogo ou por um psiquiatra, e aí muitas vezes os diagnósticos não condizem com a realidade daquela criança, porque é muito mais fácil medicar uma criança, dizer que ela tem isso, que tem aquilo, aí toma medicamentos fortes, robotiza a criança, né? Enfim, quando na verdade o que ela precisaria era de uma boa conversa em casa, né? Mas nós sabemos que as nossas crianças não necessariamente têm em casa um pai, uma mãe, uma avó, uma tia que os acompanham, né? Enfim, que dizem, sente-se aqui, vamos conversar sobre isso, né? Enfim, eu acho que cada dia se torna mais difícil, os pais precisam estar cada dia mais atentos
a estas influências que os nossos filhos, né, têm no dia a dia, né? Professor, o senhor tem medo de morrer? Eu tenho. Verdade? Tenho muito medo de morrer. Por que o senhor tem medo de morrer? Eu vejo o medo do desconhecido, é o medo da falta para os nossos próximos, né, as pessoas mais próximas. Quando eu era criança, minha avó, minha bisavó me levavam aos velórios. Os velórios eram feitos em casa, né? Você se lembra, não tinha? Sim. E aí aquela história, aquelas imagens todas ficaram na minha cabeça, tal. Enfim, um dia minha tia, que ficava comigo muito no hospital, tal, falei para ela, eu tenho muito medo, né? A história toda. Ela falou assim: se você continuar tendo medo de morrer assim, você vai morrer logo. Ela falou assim: não tenha, viva, tem de viver. Porque quem tem medo de morrer, morre na vida, né? Morre em vida. Se você tiver tanto medo de morrer, você deixa de viver. Eu nunca deixei de viver, eu vivo, né? Eu faço as coisas, me envolvo nas brigas todas, e você sabe que o nosso trabalho envolve, né, enfim, posições, o nosso trabalho requer posições fortes. Eu nunca fui de posições fracas ou posições indecisas ou indefinidas. Eu tenho posições muito, muito fortes. Eu acho que isto acarreta uma pressão, né, aquela história toda. E minha tia falou: pare de viver pela metade. Se você tiver medo de morrer, você vai viver pela metade e tal. Aquela história, eu tenho esse conselho comigo e tal, enfim, mas ainda assim eu tenho medo de morrer. O Gilberto Gil tem uma música linda, ele fala: não tenho medo da morte, mas de morrer sim, né? Porque a morte é depois, né? Agora, secretário, se Deus deixar... Zé, para um pouco o programa, eu quero conversar com o André aqui. André, estou precisando de um secretário da educação lá no céu. O Arthur Fonseca está brigando com o Paulo Freire, está uma brigada. Eu quero trocar a secretaria. Tá? O senhor vai ou fica em Sorocaba? Não, eu vou pedir, senhor, por favor, se eu puder reconsiderar esta posição e me deixar mais um pouquinho, eu agradeço. Mas se for da vontade de Deus, eu faço sem então, questionar. O senhor negocia politicamente com ele. Eu tento, né? Então o senhor tem medo de morrer mesmo. Eu tentaria pedir a Deus para pensar. Se o senhor fosse prefeito de Sorocaba hoje, nesse dia tal, o que o senhor faria por Sorocaba se Sorocaba não tem e precisa ter urgentemente? Eu acho que, primeira coisa, eu pediria um conselho para o prefeito José Crespo, né? Enfim, o prefeito José Crespo é o meu líder político, né? Enfim, é uma pessoa que me abriu a porta da vida política. Perguntaria para o prefeito José Crespo o que é que eu poderia fazer, mas eu acho que nós temos pouco diálogo franco, aberto e despido de posicionamentos político-partidários ou ideológicos. A política atrapalha, mesmo, né? A não verdadeira política. Porque a ciência política é maravilhosa, mas a política da raia miúda é triste. Eu acho que Sorocaba, você veja, na educação, por exemplo, que é a pasta em que eu existo, né? A Sorocaba tem uma educação maravilhosa. Não tenho dúvida. As medidas, as ações do prefeito José Crespo na educação em Sorocaba, a adoção do sistema de ensino do SESI, a gestão compartilhada, em que nós inauguramos 7 creches até agora, vamos inaugurar mais 6 em agosto, serão 13 creches só esse ano, mais de 2.000 crianças atendidas, todas as ações que nós empenhamos diariamente na Secretaria da Educação, a equipe da Secretaria da Educação, professores, diretores, suporte pedagógico de maneira geral, supervisores, orientadores pedagógicos, essas pessoas trabalhando arduamente, né, vocacionadas, entende, para atender as nossas crianças, porque são pessoas que sabem que não há caminho de saída para o estado de barbárie em que nós, né, nos enfiamos hoje em dia, senão pela via da educação. A educação em Sorocaba, na gestão do prefeito José Crespo, é uma menina dos olhos, né? Enfim, tem conseguido, né, enfim, resultados impressionantes, e ainda assim isso acaba se perdendo, né? Como se isso não existisse. Então eu acho que o que Sorocaba não tem hoje é diálogo político franco, despido dos nossos interesses político-partidários, a ponto de deixarmos de lado uma coisa tão importante que vem se fazer na educação e tentar muitas vezes atrapalhar.
Isso é verdade. Isso é uma coisa que realmente... Não quer que resolva, né? Realmente isso não É o que está sofrendo o presidente da República hoje, né? Exato, Zé. Todos sofrem por causa aqueles 3, 4 descontentes que não deixaram nas urnas a tristeza da derrota, né? Isso que atrapalha muito, né? E nós vamos caminhar para frente, Zé. Tem que Nem a caminhar esquerda frente. nem a direita, mas para frente, né? Isso é que é Agora, conta para gente, o senhor tem mais medo da mentira ou da traição? Eu tenho medo da mentira e da traição porque elas são gêmeas siamesas. Né? Enfim, Tem muito mentiroso e traidor na política? Tem. Como na vida em geral, né? Enfim, a mentira e a traição, né? Mentirosos são traidores e vice-versa, né? Enfim, eu acho que a Madre Teresa de Calcutá dizia assim, a santidade não é um privilégio para poucos, a santidade é uma obrigação de cada um. Enfim, é preciso, né, almejar a santidade, né? Eu acho que numa análise muito superficial dessa frase da Madre Teresa de Calcutá, é o exercício de medir as nossas ações, né? De tentar melhorar as nossas atitudes, os nossos gestos, porque todos somos imperfeitos, pecadores, né? Todos temos faltas grandiosas, mas é preciso refletir sobre elas, né? Isso não nos isenta de errar, né, Zé? Mas a gente precisa pensar sobre os nossos erros, né? A gente precisa tentar melhorar. Eu acho essa frase da Madre Teresa de Calcutá bonita. Agora, secretário, qual é o ponto mais bonito de Sorocaba? Tem dia que o senhor engole um giz, fica desesperado lá e pega na esposa, eu preciso espairecer, vamos comigo. E qual é o ponto que o senhor leva para esquecer um pouco o giz que o senhor engoliu de bravo? O céu de Sorocaba, eu adoro o céu de Sorocaba. Verdade, à noite e tudo? À noite, o pôr do sol no Paço Municipal, o lago, aquela região assim é muito bonita e eu gosto muito da zona norte de Sorocaba. Mesmo? Quando nós vamos para as escolas da zona norte, que nós circulamos muito pelas escolas, né? Enfim, nós passamos ali pelas ruas da zona norte e aquilo me enche de vida, porque aqueles pequenos comércios, bombonieres, pequenas padarias, açougues e aquelas lojas de miudezas e tal, assim, aquela vida pulsante da periferia, assim, enche o coração de festa. Eu também sou de uma região, quando eu mudei para São Paulo com os meus pais, em 1985, morava na alta periferia de Sorocaba. Morei no Jardim Nossa Senhora do Carmo, Zona Leste e tal, enfim, eu adorava sentar no portão da minha casa de tardezinha e olhar para as ruas de cima, assim, porque eram escadarias de ruas, né? Enfim, assim, eu achava muito legal aquilo. A movimentação da periferia é um negócio que você acha que a mulher de Araraquara, de Montes Claros e de Sorocaba naquele tempo era mais bonita que as mulheres de hoje? Não, eu acho que a mulher é o gesto mais bonito de Deus. Eu acho que a mulher é mulher em qualquer época, em qualquer fase. A beleza da mulher é realmente uma coisa que assim transcende todas as eras, todas as eras. Mas isso aqui, politicamente, ele é correto. Você acha que ele vai falar? Eu acho, tá? Mais outra foto no Cantinho da Amizade, contando a história do nosso querido André, secretário municipal da Educação da Sorocaba, a Manchester Paulista. Já foi Manchester Paulista, hoje é tudo. É paulista, é federal, nacional, é internacional, sul-americano. E essa foto aí? O que o garoto João mandou colocar um ferro no dente lá? O João cada dia é mais bonito. Acabou de fazer 12 anos, tal. Enfim, o que o senhor deu de presente depois do aniversário? O João ganhou. O senhor é pão duro, hein? Ele pediu um jogo novo. Ele joga videogame, aí ele pediu um jogo novo. Ele ganhou o jogo novo. Nós fizemos uma festinha para ele. Ele não quis fazer festa, não quis convidar os amigos e tal. Fizemos lá, minha esposa Fernanda, os nossos 2 cachorros, ele e eu fizemos uma comemoração doméstica. Botamos lá um letreiro, feliz aniversário. Mas quando pede jogo novo, quando o filho pede um presente, não descaracteriza, por exemplo, a surpresa que os pais querem fazer para ele. Hoje eu quero dar tal coisa para ele e tal. Né? Não, ele sempre ganha presente. E quando eu pedo assim, não tem que dar 2. Não, ele sempre ganha presente, assim, né? Aquela história. Eu acho que a gente precisa celebrar a vida das pessoas diariamente, né?
Então ele está sempre ganhando presente. Assim, eu estou sempre tentando levar para casa coisas que possam ser úteis para a vida dele. E o que ele faz com os 15 reais que o senhor dá sempre para ele quando ele pede? Ele gasta tudo na cantina, com refrigerante, cantina da escola. É. Mais outra foto, olha aí, ó. Ali meus pais, olha lá. Minha querida mãe, minha amada mamãe, Dona Benedita dos Santos Gomes, meu pai, Nivaldo de Jesus Gomes, meu filhote. Olha. Secretário, o senhor chorou por quê um dia? Eu chorei com a beleza, viu, Zé? Vivo chorando com a beleza, vivo chorando com a beleza. Enfim, a tristeza me faz chorar menos do que a beleza. Enfim, esses dias a gente foi a uma escola e conheceu uma menininha de 9 anos que no ano passado assistiu ao assassinato da própria mãe, a facadas pelo próprio pai. Sim. E quando eu fui à escola no começo do ano, fomos lá para levar o kit escolar, a diretora me apresentou essa menina. E aquilo mexeu no meu coração forte, a forma como ela foi abraçada, abrigada na escola pelos professores, pelos colegas, que por mais que sejam crianças, têm a consciência exata da dor daquela menina, né? A capacidade do ser humano para a solidariedade é um negócio bonito que me faz chorar. Por mais que nós vivamos tempos de ódio exacerbado, eu nunca vou deixar de acreditar na solidariedade a que o ser humano, na solidariedade de que o ser humano é capaz. O ser humano nasceu para a grandeza, né? Nós não podemos nos perder em pequenezas, em mediocridades, em diferenças inevitáveis e deixar que essas diferenças nos distanciem. Nós temos de parar de cavar trincheiras entre nós, temos de nos abraçar, de caminhar para frente, a despeito de todas as nossas diferenças político-partidárias, ideológicas. Nós temos muito o que fazer. Essa cidade é grande, linda, tem uma gente trabalhadora, intensa, né? São pessoas intensas, né? Que brigam por aquilo em que elas acreditam. Nós vamos direcionar a energia para um projeto de cidade, né? Para melhorar a nossa cidade cada vez mais. Agora, secretário, professor ainda é um sacerdócio? O senhor é professor hoje. Sim. A sua professora, né? Você lembra da primeira professora do senhor? Era um sacerdócio que ela fazia? Eu me lembro de todas as professoras. Tia Edis, tia Ieda, tia Ida, Dona Silvia na 4ª série e depois ginásio, tem uma infinidade. Mas a primeira professora, primeira série, antiga primeira série, né? Sim. Era Dona tia Edis. Tia Edis era uma figura interessantíssima, né? Ela dizia coisas assustadoras, inacreditáveis, tal. Eu guardei muitas dessas coisas e ela dizia isso para crianças de 7 anos. Era um sacerdócio. Eu acho de verdade que ser professor é um sacerdócio tanto quanto a política, né? É um sacerdócio, sim. As pessoas, professores, graças a Deus, a Rede Municipal de Ensino de Sorocaba tem uma maioria, né, que é sacerdotal. São professoras de mão cheia, excelentes, né, abnegadas, vocacionadas, pessoas que gostam realmente do que fazem, né? Enfim, ser professor é um sacerdócio. É preciso pensar nisso, assim, é ser professor 24 horas por dia, né? Enfim, é aprender a ensinar, ensinar aprendendo, aprender ensinando, né? São instâncias que se misturam, né? Enfim, nesse trabalho de construir, de ajudar a construir uma cidade melhor, um estado, um país, um mundo melhores a partir das nossas atitudes diárias, né? A partir do nosso microcosmo, né? Da nossa sala de aula. Eu fui durante 11 anos professor numa mesma faculdade, foi a Exanc de Sorocaba, e foram os anos profissionais mais assim profícuos da minha vida, interessantes. Conheço alunos, fiz amigos, né, em sala de aula, né? Enfim, não tem
não tem mais importante ou menos importante numa sala de aula, né? Estamos ali fazendo uma troca respeitosa, interessante, intensa, né? Pessoas que estão querendo se entender melhor o mundo em que elas vivem para melhorá-lo, né? Enfim, eu acho a profissão, né, do magistério, ser professor, uma instância sublime da vida profissional, né? É sublime, a atividade é sublime, né, dos professores, enfim, são os meus heróis. Agora, professor, eu não sei se eu acredito nisso, que tem gente que sai do ginásio sem saber ler e escrever. Agora, não sei como é que passa em vestibular, mas em todo caso, eu brinco com meus sobrinhos tal, que estão fazendo um punhado de curso aí, aquela coisa toda em inglês, no inglês, francês e tal, sim, tal. Eu falei, vocês não passariam no exame de admissão para o ginásio no meu tempo. Dá uma dízima periódica simples ou composta, vocês não fazem, né? Uma prova real, prova dos 9, você sabe o que é isso? Eu não sei. Então multiplica 7 vezes 9, não sei e tal. Como é que é esse ensino de hoje? Quem é o culpado disso não saber ler e escrever? É o aluno? Eu acho que não há culpados, né? Enfim, existe um contexto em que historicamente se desvalorizou o exercício de ensinar, o exercício do professor foi desvalorizado historicamente, né? Nós temos na rede municipal de ensino em Sorocaba um pequeno percentual de alunos que chegam ao 3º ano de ensino fundamental sem saber interpretar um texto. Nós estamos trabalhando, né, enfim, arduamente na Secretaria da Educação para baixar esse número, para fazer com que todos os nossos alunos saiam, né, já cheguem ao 3º ano alfabetizados, sabendo, né, matemática, língua portuguesa, tal, enfim. A figura do professor nesse contexto é muito importante. Depois que a porta da sala de aula se fecha, né, Zé? É o professor quem manda no processo. E o que a gente percebe é que quanto mais amor pela profissão, melhores são os resultados, né? Eu fui uma criança, um aluno muito ruim de matemática. A minha mãe pagava uma professora particular, né, enfim, que era uma vizinha nossa, né? Heloísa, que era filha da dona Carmen e do seu Antônio, então, enfim, ela me ensinava na hora da novela. Me lembro de ouvir a mãe dela na sala assistindo a novela, ela na cozinha comigo. Eu nunca fiquei de recuperação, por exemplo, como eu nunca tive DP na faculdade, né? Você veja, eu devo a vida à maçonaria, né? Eu ganhei quando eu passei no vestibular, eu ganhei uma bolsa de estudos de uma loja maçônica em São Paulo, do cartório em que eu trabalhava. No cartório em que eu trabalhava tinha lá um escrevente, seu Tirso Terra de Almeida, que era de uma loja maçônica muito tradicional em São Paulo, que me ofereceu uma bolsa de estudos quando eu passei na faculdade, porque eu não tinha como pagar o cartório. O pessoal do cartório já tinha feito uma vaquinha para eu pagar a matrícula, a primeira mensalidade. Era 1992, né? Aumentava a mensalidade todos os meses. Minha mãe falou assim, pega esse dinheiro, devolve, não tem como fazer faculdade. Agora porque eu ajudava em casa, tal, o meu dinheiro era importante na minha família, tal, enfim. O seu Tirso Terra de Almeida me ofereceu uma bolsa. Eu nunca fiquei em DP. Se eu ficasse em DP, eu perderia a bolsa de estudos. Eu tinha um receio, eu pensei, como é que eu vou ter de devolver esse dinheiro, né? Era um medo, na verdade, que eu tinha. E quando eu fui entregar o convite da formatura para o seu Tirso no cartório, eu falei, agora, seu Tirso, por favor, seja sincero comigo. Eu me formei, agradeço, está aqui a minha gratidão. Quando é que eu vou ter de pagar isso? Estou muito preocupado. E ele me falou assim, André, entenda uma coisa, você recebeu uma mão quando você precisou. Quando alguém lhe pedir a mão, você estenda. É esse o trato. Aí eu entendi tudo. Beleza. Mais outra foto no Cantinho da Amizade contando a história do professor André Luiz Jesus Gomes. Olha lá, e aí, professor? Esse aí é o Índio, rapaz. Ele era um sujeito bacana que trabalhava lá numa faculdade em que eu lecionava. Ele é um poeta, escreve poesias e tal. Ele foi lá no lançamento do meu primeiro livro aqui em Sorocaba, que foi o Cartas de Amor a Toda a Gente. Ele estava lá e tal, enfim, estavam lá dividindo essa alegria. Eu me lembrei dele, fiz questão de trazer essa foto. O Índio era o zelador ali e tal, enfim, super talentoso, cara alegre, de uma felicidade danada. Ele foi lá me dar um abraço no lançamento do
Cartas de Amor a Toda a Gente, que foi em 2014. Mais outra foto no Cantinho da Amizade contando a história do professor André. Olha aí, cara, esse aí é Manuel Mota, né? Manuel Mota, meu grande mestre, né? Foi meu patrão durante muito tempo na Núcleo TCM, mais de 10 anos, né? Manuel morreu no dia 6 de setembro, talvez, ou 1º de setembro de 2016. Foi setembro de 2016. E foi uma tristeza danada, né? O Manuel foi um grande amigo. E no meu livro Benditas Sejam as Pessoas Leves, eu fiz uma crônica para ele, tá lá, o Manuel Mota com saudade. Tenho muita saudade do Manuel. Muita saudade dele. Mais outra foto no Cantinho da Amizade contando a história do secretário da Educação de Sorocaba. O que é isso? Esse aí é meu irmão, rapaz, meu único irmão, Alessandro de Jesus Gomes, irmão caçula. E ele é loiro e tem os olhos azuis. Ah, é? Você sabe que quando eu era pequeno, a minha mãe passeava com a gente, ele era um bebê, né? Tinha os cabelos encaracolados, os olhos azuis e tal. E a gente passeava lá perto da faculdade de odontologia e tinha aquelas mulheres todas de branco, imensas e tal, assim, paravam no carrinho da minha mãe e do meu irmão e perguntavam, babavam o ovo do meu irmão, olha, mas que criança linda, parece um anjinho, olha esses cabelos, olha esses olhos, olha essa mãozinha e tal. De repente olhava para mim do lado, perguntava para minha mãe, e esse aí também é seu? Beleza. Você brigava com ele por causa de mistura quando era criança, não? Brigava. Verdade, hein? Qual é a parte do frango que o senhor mais gostava? A sobrecoxa. Ah, é? Será chique, hein? A sobrecoxa, pô, mas só tinha duas, né? Então, tinha que você nem pensar, pescoço nem pensar. Não. Secretário da Educação é a saída para a fome do Brasil? A saída para a fome do Brasil é parceria público-privada. Aliás, a saída para tudo, viu, Zé? No Brasil é parceria público-privada. Nós precisamos olhar com atenção para as parcerias público-privadas na educação, na saúde. Não há mais dinheiro de fonte suficiente para pagar as nossas contas, para fazer os investimentos necessários para fazer o Brasil crescer. Saídas são as parcerias público-privadas, as empresas, né, corretamente convidadas, acompanhadas, orientadas a ajudar os governos a dar conta das suas contas e dos seus investimentos. O senhor casaria com a esposa de novo, hoje, do mesmo jeitinho? A minha esposa Fernanda, né, todos os dias da minha vida, se eu pudesse. Que legal. A educação, por que a educação não é que chegou no fundo do poço, mas por que a educação é o sustentáculo de um país como o Sorocaba? Não há saída para a situação de barbárie, de violência, de ódio, de preconceito, de intolerância em que nós nos envolvemos, senão pela via da educação. A educação é que ajuda as pessoas a progredirem. A leitura, o debate, o diálogo, a pluralidade, a diversidade, pessoas dividindo o que elas têm de melhor, pessoas aprendendo diariamente a corrigir os seus erros, pessoas ouvindo e falando, trocando ideias, nivelando por cima. Não há outra saída senão, não há outra via possível senão a educação, Zé. É a educação, investir na educação desde o berçário. Nós temos na Secretaria de Educação o programa Leitura na Primeira Infância. A criança, muito antes de se alfabetizar, já está tendo contato com livros, com aquele cheiro de livro, com as histórias, com aquelas letrinhas que juntas formam palavras, que formam períodos e frases e histórias, entende? Esse universo fascinante que é a leitura, né? Que são os livros. E você sabe que uma bandeira muito importante do prefeito José Crespo é a educação de jovens e adultos, né? Nós temos mais de 20 mil jovens e adultos não alfabetizados em Sorocaba e temos a educação de jovens e adultos nas nossas escolas. Nós vamos aumentar, nós temos hoje 12 escolas fazendo educação de jovens e adultos, pouco mais de 300 alunos, nós queremos fazer muito mais. Nós vamos começar um trabalho agora na Secretaria de Educação
para buscar essas pessoas que não se alfabetizaram, que estão trabalhando muitas vezes nas nossas casas, nos condomínios, em atividades braçais, nas obras, nos canteiros de obras, nas construtoras, nos bairros distantes. Nós vamos buscar essas pessoas, nós queremos alfabetizá-las, porque alfabetizando-as nós as posicionamos de maneira diferente diante da vida, do mundo. É a educação, Zé, não tem outro caminho. Secretário André Luiz Jesus Gomes, o senhor com uma família maravilhosa, seu pai, sua avó, outra mãe, outro pai e tal, aquela coisa, aquela família fantástica, o senhor disse lá em Araraquara que é feliz. O senhor é feliz? Eu sou obscenamente feliz, eu sou insuportavelmente feliz, enfim, eu sou uma pessoa feliz em todos os sentidos. A minha felicidade é feita de dor também. Eu não sou um sujeito alegre o tempo todo, eu sou um sujeito ensimesmado. O René Maria Rio que falava muito, né, do ensimesmamento necessário a cada pessoa, né, aquela história. Eu não sou um sujeito alegre, exuberante o tempo inteiro, eu sou um sujeito de senho franzido, sou um sujeito invocado muitas vezes e tal, mas eu sou imensamente feliz. A minha felicidade é construída todos os dias, né? Enfim, eu consigo, né, sentar com a minha tristeza, que não é pequena, mas quando ela chega, eu me sento com ela, choro com ela, pergunto o que é que nós podemos fazer para resolver esta questão. É um desafio diário. Ser feliz é para os fortes. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain. Nothing's worrying me.